E sejam todos bem-vindos aqui à nossa live da Acerte Consultoria, para a gente abordar algumas teorias e conhecimentos sobre o DNI, o Documento Nacional de Identificação, tá bom? Parabéns a todos por vocês dedicarem um pouquinho do seu tempo para o nosso tempo, e nós vamos aqui trazer para vocês algumas novidades sobre o nosso novo Documento Nacional de Identidade. Todas as dúvidas, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta, vou pedir para vocês irem fazendo no chat, aqui no Zoom, ou lá no YouTube, porque as pessoas, às vezes têm dúvida durante o percurso, né, da explicação, mas o Danilo vai estar monitorando isso, os dois chats ali para mim, né, porque eu não consigo visualizá-la enquanto eu compartilho a tela com vocês. Bom, gente, tá aqui pedindo admissão, aqui já admiti. Vamos aqui também falar um pouquinho da Acerte, gente. A Acerte, imagine só, tudo isso que eu vou falar para vocês e vocês tendo uma resposta automática desses documentos que são tão importantes para cadastro, para abertura de contas, para concessão de crédito. Então imaginem só, vocês tendo em segundos essas informações, e isso a nossa ferramenta proporciona para vocês, do qual essa daqui é um input manual de dados, que é o acerteid.net.br. Todos vocês podem conhecer essa ferramenta e degustar. No final, eu vou deixar aqui um telefone da nossa área comercial para vocês também receberem aí uma senha, teste, fica aí o convite para todos, tá bom? E aí temos o Acerte ID Verify, e aqui você tira uma foto do documento, e pela foto o sistema vai fazer uma análise criteriosa para identificar indícios de fraude no documento. Além disso, também tem a biometria facial com prova de vida, e nós estamos aí entre os grandes players do mercado, oferecendo essa ferramenta também para vocês, e vocês também podem degustar. O nosso time comercial libera uma senha para todos vocês. E também já faço o convite aqui, porque nós temos no dia 6 de julho, às 7h30 também, uma live para a gente falar do Conhecendo a Grafologia, com a professora Patrícia. Ela vai trazer para vocês o que é a grafologia, para que serve, os campos de aplicação e como ela pode ajudar nos seus processos, na sua vida e na sua empresa, e também na ciência forense, não é? Qual que é a diferença entre a grafologia forense e a grafoperícia, né? Ou seja, a grafotécnica, a grafística, como que nós podemos usar a grafoscopia e a grafologia ao mesmo tempo. Vale muito a pena, a professora Patrícia é profunda conhecedora nisso, e em breve ela vai estar fazendo o curso de grafologia pela Acerte também, então aguardem novidades. Quero também trazer aqui para vocês alguns cursos online e ao vivo que a gente também vai fazer pela plataforma Zoom. Agora em julho, nós teremos nos dias 22, 23 e 24 de julho o curso de grafoscopia. Façam sua inscrição, tá? E em agosto, na primeira semana de agosto, a gente vai abordar o tema documentoscopia, com foco em identidade, CNHs, documentos estrangeiros, mas também com outros documentos voltados a cadastro, a crédito dos clientes, tá bom? É muito importante. Vamos falar aí de boletos falsos, cheques falsos, cédulas falsas, comprovantes de renda, residência, além de todos os documentos de identificação civil e as suas principais técnicas para identificar fraude. Aproveite, tá? Bom, gente, já na nossa agenda do DNI, o que nós vamos abordar para vocês, né? Nós vamos falar das 3 gerações das identidades civis, vamos falar do RIC, o Registro de Identidade Civil, e o que houve com ele. Vamos falar algumas curiosidades do decreto que rege essa nova identidade no Brasil, o DNI. Vamos falar também da cédula ou cartão, qual identidade você quer, até porque nós temos já estados produzindo tanto o papel, que é a cédula, ou o cartão policarbonato. E aí nós vamos conhecer um pouquinho disso. E o DNI digital, já existe? Sim, já existe em algumas federações e nós vamos falar disso também. E também quais são os estados que até antes da pandemia aí, né, que deu uma paralisada, mas quais os estados que já estão em produção do DNI? Eu chamo DNI, Documento Nacional de Identificação, outras pessoas chamam esse novo documento de nova cédula de identidade, tá? E qual é o prazo para que todas as outras federações se adequem a isso? Vamos falar disso também. E tem essa dúvida aqui, né? A nova cédula de identidade, ela segue um padrão nacional? Será? Bom, eu tenho duas aqui, né?
Eu até nos vídeos de abertura que a gente fez para vocês, convocando vocês, convidando vocês para participar, eu mostrei, eu tenho 2 cédulas aqui, ó, do DNI, tá bom? Uma do Distrito Federal e uma do estado de São Paulo, e todos nós podemos ter uma identidade em cada estado, então a gente vai explicar isso, mas será que estas novas cédulas já possuem um padrão nacional? Fica aí a curiosidade e nós vamos abordar para você. Vamos falar também sobre se esta cédula tem um número federal de identificação? Será? Que é justamente o campinho DNI que vem nesta nova cédula de identidade. A gente vai falar disso para vocês. Vamos trazer também alguns exemplos de fraudes reais que já aconteceram e vem acontecendo dia após dia. Não podemos deixar de falar que o fraudador, a fraudadora, são pessoas inteligentes e já vão acompanhando todo o ritmo de fraude nesses documentos. Eu deixo aqui para vocês o sigilo e confidencialidade, não custa nada reforçar, porque aqui, muitas imagens, mesmo que eu recortei e editei algumas imagens, é importante ressaltar que são imagens de mercado, a LGPD está aí, todo mundo tem que se adequar e nós da Acert não ficamos para trás. Nós estamos aqui com tudo regulamentado para que quando realmente for fundamentada a LGPD, nós sigamos todos os passos, tendo os nossos DPOs aqui e também recomendando que as instituições também pratiquem todas as normativas e leis da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E já entrando então aqui na introdução das nossas 3 gerações das identidades civis, o Brasil, gente, eu costumo dizer, para ficar um pouco mais resumido, mais fácil, é claro que no curso a gente abre com mais detalhes, o Brasil ele tem 3 gerações de identidades. Essa primeira geração aí, que foi expedida até 30 de junho de 84, eu chamo de primeira geração, porque estas cédulas elas não tinham uma padronização nacional, tá? Então aqui é uma cédula antiga do estado de São Paulo, mas de outros estados eram diferentes os papéis. Cada estado fazia de um jeito diferente do outro. E aí veio essa segunda geração, que foi regulamentada pela Lei 7.116. A Lei 7.116 é de 29 de agosto de 83, porém ela foi decretada, né, a lei foi decretada pelo decreto 89.250 de 27 de dezembro de 83. Então nós chamamos esta cédula aqui de segunda geração e ela começou a ser utilizada em todo o território nacional desde então. Ainda temos estados que utilizam esta cédula de identidade para todos os cidadãos e cidadãs. E aí veio esta nova, com esses 2 modelos, tanto o papel quanto o cartão. E eu coloquei aqui que a partir do dia 18 de outubro de 2018, a terceira geração, não é porque ela começou, a lei é do dia 18 de outubro. Na verdade, a lei é a 13.444 de 2017. Porém, ela foi decretada, regulamentada em 5 de fevereiro de 2018 pelo decreto 9.278, tá bom? Só que o primeiro estado a fazer esta nova cédula de identidade da terceira geração foi o estado do Acre. E foi justamente nesta data aí, 18 de outubro de 2018. Eu trouxe aqui também uma informação para que vocês saibam de algumas técnicas. Todas as cédulas são feitas em papéis fiduciários, papéis de segurança que a gente chama, né? E as bordas, que são aquelas bordas ásperas, quando a gente retira ela do saco plástico, a gente sente pelo tato essas bordas, a impressão ela tem um alto relevo, né? E isso tem um nome, essa impressão técnica aí, feito pelas gráficas, principais gráficas do país. Ela se chama calcografia, talho doce ou intaglio. Então, a impressão calcográfica foi feita em talho doce ou intaglio. É muito interessante porque esses desenhos são muito finos, finos de fineza, né? São desenhos bem feitos e muito difíceis de falsificar em toda a sua forma. Então, o fraudador, quando ele falsifica isso, ele começa a cometer alguns erros grotescos na impressão. Claro que, para analisar isso, é muito importante que a gente utilize lupas, tá, gente? Porque é olho nu e, às vezes, a gente também trabalha com análise de imagem, seja ela foto colorida, foto preto e branco, e aí isso fica prejudicial à nossa análise. Bom, continuando aqui,
Falando do RIC, né, por que que não aconteceu? Por que que não avançou o RIC? O RIC tinha esse nome de Registro de Identidade Civil. Vou usar aqui minha caneta na mesa digitalizadora, tá bem aqui, ó, Registro de Identidade Civil, o RIC. O RIC, ele era da Lei 9.454 do ano de 97. E de lá então, de lá para cá, as coisas não avançaram, mas você vê que o modelo, o cartão, ele era muito bacana, porque ele já atendia um padrão ICAO, é um padrão internacional de identificação, e ele também já propunha, além de ter todos os outros documentos que nós temos aqui, ó, número do CPF, número do PIS, enfim, um monte de coisa que a gente poderia ter de uma forma opcional no nosso documento, ele também já teria a opção de termos aqui o número RIC. E o que seria o número RIC? Esse seria um número federal de identificação. Então, nós teríamos ainda a emissão nos estados do documento, porém, nós teríamos um número federal. Então, tirei aqui um RIC no estado de São Paulo, fui lá para a Bahia e fui tirar uma segunda via com o mesmo número, tá bom? Essa era a ideia. Bom, continuando aqui, não avançou isso, tá, gente? Então, vamos avançar aqui. Já falando, então, do decreto que rege a terceira geração da identidade, que é o decreto 9.278, do dia 5 de fevereiro de 2018. Então, o que acontece? Esse decreto, olha, ele regulamenta a lei, está aqui, ó, a Lei 7.116, que é do dia 29 de agosto de 83. Então, ele padroniza a nova cédula e exige que todos os estados passem a emitir esse novo documento. Porém, tem algumas ressalvas, né? Vamos lá. Continuando aqui, eu quero trazer algumas curiosidades para vocês. Gratuidade na emissão desta nova identidade. Um minutinho aqui, cai um documento. Desta nova identidade. É gratuita a primeira via. Mas como assim é gratuita a primeira via? Bom, todos nós podemos ter uma identidade em cada federação brasileira, tá bom? Se todos nós podemos ter uma identidade em cada estado, basta você levar a certidão de nascimento ou de casamento para que você possa emitir essa identidade, inclusive de forma gratuita, tá bom? E o que seria então de forma gratuita? Os estados, pela lei, têm que emitir documentos de identidade sem cobrança quando é a primeira via, tá? Então aqui no caso, eu sou do estado de São Paulo, já é a minha quinta, sexta via de RG que eu emito. Eu pago por ela, tá? Só não pagaria por ela se eu estivesse desempregado, se eu fosse furtado, apresentasse o boletim de ocorrência, ou roubado, né? Ou também apresentasse um atestado de pobreza. Mas nos outros estados, por lei, a primeira via é gratuita. Então eu tirei a minha DNI, que eu chamo de DNI, repito, lá no Distrito Federal. Só levei a minha certidão de casamento. E lá foi capturada a foto, tudo bonitinho. Apresentei outros documentos para colocar ali que este novo documento pode ter outros documentos de identificação, que nós já vamos falar dele. Mas aqui eu quero também falar que, para a verificação do DNI, na expedição da carteira de identidade será realizada a validação biométrica com a base de dados, olha isso que legal, a base de dados ICN, para aferir a conformidade com o Documento Nacional de Identificação, DNI. E o que seria essa base de dados ICN? Olha só que curioso, talvez vocês não saibam, alguns aqui já saibam, mas toda vez que a gente vai fazer um cadastro biométrico no cartório eleitoral, a gente está alimentando essa base de dados chamada ICN, Identificação Civil Nacional. Isso mesmo, essa base de dados ela é gerida pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, a base de dados chamada ICN, gerida pelo TSE, é uma, e a base de identificação dos estados são outras. Então, para que nós possamos ter um número de identificação federal nesta nova cédula da terceira geração, é necessário que o TSE faça um convênio com cada estado da Federação Brasileira. Por exemplo, que o TSE faça um convênio com o estado de São Paulo, com o estado da Bahia, com o estado do Rio Grande do Sul e forneça o número DNI. Até porque isso está escrito na lei. Olha aqui, ó, parágrafo único.
Olha o parágrafo único. Me perdoem o rabisco aqui, porque fica torto mesmo na mesa digitalizadora, mas é muito gostoso usar isso. O disposto no caput e no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 8º está condicionado à existência de compartilhamento de dados entre o órgão de identificação e o Tribunal Superior Eleitoral. Tá vendo? Que o próprio parágrafo único aí do artigo 7º ele diz que tem que ter um convênio, né, entre o TSE e o Estado emissor do documento de identidade. Pois bem, então vamos aqui à próxima imagem. Informações incluídas a pedido nesse novo documento de identidade. Nós podemos ter tudo isso daí, ó. Mas aqui está escrito, ó, artigo 8º, será incluído na identidade mediante requerimento, né, o número do DNI. Porém, vou voltar aqui um pouquinho. Só admitir aqui uma pessoa. Vou voltar aqui um pouquinho na tela, ó. Parágrafo único. O disposto no caput e no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 8º está condicionado à existência de compartilhamento de dados entre o órgão de identificação e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, olha que curioso. Para a gente ter o número do DNI, que ele está destinado nesse campinho aqui, ó, vou marcar aqui para vocês, ó, número do DNI, ó. Para a gente ter o número do DNI, que então é o número federal de identificação, porque eu tiro aqui uma cédula de identidade nova da 3ª geração no estado de São Paulo, vou lá para o Distrito Federal, tiro uma outra via, eu tenho que ter o mesmo número do DNI em ambas. Pois bem, esse número do DNI, nenhum estado ainda está colocando, mesmo que a gente possa solicitar, porque ainda o estado pode manifestar que não fez, ou fez e ainda tem algum problema técnico na troca de dados entre o número federal e o órgão estadual. Tá bom, gente? Então, nós poderemos ter aqui, olha que legal, o número DNI, poderemos ter o número de identificação social, que seria o PIS, né? Perdão aqui, o PIS, o NIS ou o PASEP, para quem é funcionário público, nós chamamos de PASEP. Poderemos ter aqui o número do Cartão Nacional de Saúde, título de eleitor, a identidade profissional, por exemplo, eu sou advogado, contador, você pode ter esses números. Poderá ter o número da carteira de trabalho e previdência social, o número da CNH, o número do registro da CNH, certificado militar, tipo sanguíneo e fator RH. E aqui legal, ó, condições específicas de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular. E aqui, inclusive, ó, eu até estou circulando aqui para vocês verem, ó, nesse caso do RG de Alagoas, e outros estados também podem colocar aí essas imagens. Aqui é um caso de autismo, né? E é um laço, né, com quebra-cabeças colorido. É bom conhecer esses símbolos, né? Só não mostra o grau aqui do autismo dessa pessoa, mas pelo menos você já sabe. E se conhecer o símbolo, você sabe que ela tem esse problema condicionado à saúde, informado em sua identidade. E também a lei permite o nome social. E aí, gente, quando a gente entra nessa seara aqui, o nome social é uma confusão. Porque no decreto 9.278, que é esse que eu estou lendo para vocês, ele ficou muito amplo, ele ficou muito aberto. E, sinceramente, isso é muito perigoso, né? Eu não sou policial, mas eu conheço muitos amigos que trabalham como peritos criminais, como peritos da Polícia Federal, como peritos da Polícia Civil, papiloscopistas, inclusive, e pessoas entusiastas na área, não é? Como eu. Mas, assim, olha só o nome social, o que, que essa lei permite. Está aqui na telinha. O nome social será incluído mediante requerimento escrito do interessado, com a expressão nome social, sem prejuízo da menção ao nome do registro civil no verso da carteira de identidade e sem a exigência de documentação comprobatória e poderá ser excluído por meio de requerimento escrito do interessado. Gente, isso é basicamente como eu deixei a imagem para vocês verem, né? Basta eu escrever uma carta de próprio punho, eu quero mudar o meu nome de Manuel para Johnny Walker.
e aí depois eu vou lá e mudo de novo para Manuel. E aqui a lei está dizendo isso, que tudo isso tem que ficar registrado, armazenado no órgão emissor. Bom, os estados, o movimento que eu percebi nos estados, e pelas informações que a gente obtém de estudos, de pesquisas, o que a gente percebeu foi que nome social é um perigo. Veja esse caso aqui, ó. Aconteceu no Rio de Janeiro, ó. Aqui nós temos o senhor Vinícius com o nome, o registro civil dele é Vinícius. Mas ele tem um nome social, que eu até ampliei aqui, ó, para vocês verem, Arco-Íris. E o campinho nome social está no lugar onde deveria estar mesmo, né? Nome social bem acima da foto aí, para a gente saber quem é, tá? Bom, enfim, o senhor Arco-Íris assina, inclusive, Arco-Íris, como vocês podem ver. Qual que é a história do senhor Vinícius? O senhor Vinícius, ele é morador de rua. E como ele mora próximo a um posto do Detran, porque lá no Rio de Janeiro é o Detran que emite o RG, para quem não sabe, é o Detran. E antes era o Instituto Félix Pacheco. Aliás, o Félix Pacheco foi o primeiro instituto de identificação no país, viu, gente? O piauiense José Félix Pacheco trouxe todo o método de identificação aí para o nosso país. Enfim, ele tem aqui o nome social Arco-Íris, e essa identidade é verdadeira, e a gente descobriu que ele é morador de rua justamente por essa história. A gente foi fazer as checagens. E quando a gente percebeu o seguinte, que ele é mais conhecido por Arco-Íris do que por Vinícius. Então, foi uma opção deixar aqui na identidade desse morador de rua o nome Arco-Íris, para que ele seja facilmente identificado. Mas isso é um perigo, né, gente? Já pensou? Cada um escolhe o nome que quer, depois vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então, os estados, pelo que nós conversamos aí com muitos peritos, profissionais de papiloscopia, diretores do Instituto de Identificação, eles estão adotando esse decreto aqui, ó, o Decreto Federal 8.727, que fala sobre nomes sociais para transgêneros e travestis. É de 2016. Só que a gente tem um problema, né, gente? Quando a gente fala para questões de nome social, para transgêneros e travestis, a gente tem essas situações aqui, ó, dá uma olhadinha. Alguns estados já estão fazendo os seus próprios documentos de identificação para pessoas transgêneras ou travestis. Então aqui nós temos no Pará, ó, o registro de identificação social. Aqui nós temos no Rio Grande do Sul, carteira de nome social. E aqui no Rio de Janeiro nós temos a carteira de identidade social. Então, assim, eu trouxe 3 exemplos aqui desses 3 estados, mas você vê que o nome social, às vezes, parece ajudar, sim, as pessoas, mas com tantas leis e fazendo documentos diferentes em cada estado, isso só atrapalha a nossa análise, e isso só expõe também a pessoa que pretende usar um nome social. Eu penso que ela tem, por direito, que usar um documento como todos nós temos, e não ficar criando documentos específicos, mas enfim, é minha opinião pessoal, tá bom? Jamais eu vou aqui interferir nos verdadeiros motivos que cada estado faz para poder atender esta população, que eu creio que talvez não tinha ainda um amparo legal pelo governo federal, então o estado se antecipa, né? Enfim, apresentação dos documentos para... Opa, perdão, avancei aqui. Apresentação dos documentos, que a gente não precisa mais apresentar os outros documentos que a gente já tem nessa nova identidade. Então, por exemplo, o artigo 9º está dizendo, se a carteira de identidade tem todos os outros documentos que eu inseri ali, a minha carteira de trabalho, a minha carteira nacional de saúde, identidade profissional, PIS, CPF, por que que eu vou apresentá-los então? Não há, a lei já permite não apresentá-los, basta usar somente a identidade. Mas se a gente pode ter o número da CNH, um aluno veio para mim e perguntou, professor, se eu posso ter o número da CNH nessa nova identidade, significa então que eu não preciso mais portar a CNH? Basta usar a identidade, eu vou mostrar que eu sou habilitado. Eu até concordei com ele, né? Mas eu sei que a CNH, ela é um documento que é passível de apreensão.
bem como o passaporte, né, gente? Então, mesmo que você tenha o número de registro ali informado, não quer dizer que você não precise andar com a sua carteira nacional de habilitação. Ah, mas Manuel, hoje tem a CDT, a Carteira Digital de Trânsito. Sim, ela também tem amparo legal, mas dependendo da autoridade, gente, policial, para fiscalização, ela pode exigir sim o documento físico. Então, assim, é recomendável que ainda nesses primeiros momentos, até que todo mundo se adapte à CDT, a Carteira Digital de Trânsito, que você porte a sua CNH física sempre que necessário, tá? Claro que a CDT, a Carteira Digital de Trânsito, tem amparo legal. Mas aqui, ó, no artigo 10, né, nós temos a apresentação dos documentos que trata o caput e o parágrafo 1º do artigo 3º poderá ser feita, gente, por meio de cópia autenticada. O que seria isso? Eu até trouxe o artigo 3º para vocês verem aqui, ó. Para expedição da carteira de identidade, será exigido do requerente a apresentação somente da certidão de nascimento ou casamento. Beleza, isso é para gerar a identidade. Agora, imagine, eu posso apresentar uma certidão de nascimento ou casamento, cópia autenticada. Isso facilita a vida do cidadão e da cidadã? Sem dúvida. Mas, gente, é assim, se já é difícil a gente aferir a autenticidade e falsidade em uma certidão de nascimento e casamento, o que que uma cópia autenticada garante? Você vai responsabilizar o cartório? Não vai, né? Então, assim, infelizmente a lei permite isso para facilitar a vida das pessoas a terem documentos. Mas vamos lá, continuando. Aí eu trouxe para vocês os modelos, tem aqui os tamanhos dos modelos, então a cédula em papel tem esse tamanho e o cartão policarbonato tem esse tamanho. Já tem estados fazendo esses documentos em cartão policarbonato? Tem sim, inclusive eu tenho até um protótipo aqui, vou mostrar em vídeo aqui para você, ó, para você ver bem, ó. Esse aqui é um protótipo do estado do Acre, tá bom? Frente e verso para vocês verem. É um plástico, é durinho, ó. E ele é menorzinho um pouco que a cédula, e quem não gostaria de ter um desse, né? Só tem, pelo que nós estudamos até o momento, dois estados que estão emitindo esta nova cédula, tá bom? Ou melhor, o cartão plástico, que é o estado do Acre e o estado do Mato Grosso. Mas sobre identidades em meios eletrônicos, olha aqui, ó. Já também tem federações aí que estão produzindo. E a primeira federação que começou a fazer a identidade em meio eletrônico, porque isso é facultativo ao Estado emissor, você vê que a lei diz isso, ó, sem prejuízo da emissão física. Você pode fazer, Estado, uma identificação por aplicativo, mas você não pode deixar de emitir o documento físico para as pessoas. É isso que está dizendo a lei no artigo 11 aí. Mas olha aqui, ó, a primeira, né, digamos aqui, ó, o Distrito Federal, ó, foi o primeiro lugar a desenvolver um aplicativo para que você possa fazer o download da sua identidade. Como eu tirei a minha identidade no Distrito Federal, já na terceira geração, tá aí, ó. Fiz o download aí do aplicativo. Só que esse aplicativo, ele é diferente da CDT, da Carteira Digital de Trânsito. Porque a carteira digital de trânsito, ela opera offline, ela não precisa de internet, ela não precisa de rede, né, de telefonia. Mas aqui sim, aqui ela só opera online, então você precisa de internet para poder fazer o acesso. E é muito legal, porque esta ferramenta você pode usar como identificação também, né? Você acessa com digital ou cria uma senha e abre todos os seus dados, inclusive um QR Code aí, que as autoridades fiscalizadoras podem utilizar para fazer o emparelhamento e a fiscalização da identidade. O Estado de São Paulo também criou o seu, já tem esse aplicativo nas lojas aí, mas esse aplicativo ainda não está disponível para a população. Eu falo porque eu também tenho a identidade do Estado de São Paulo, como vocês podem ver aí na imagem, só que, por enquanto, parece que é só para a própria polícia que está disponibilizada, né, esse acesso. E, por enquanto, para as pessoas comuns como nós, ainda não está disponível. Mas é uma ferramenta interessante que eu acredito que vai ajudar muito para a gente poder identificar possíveis fraudes. Vamos ver como é que vai responder e se for liberado realmente para toda a população esse aplicativo. Mas a ideia é boa, assim como o DF fez, né? São Paulo também já foi vanguardista no desenvolvimento de uma identificação digital. Vamos aguardar, então está em stand-by. Coloquei aqui para vocês também todos os estados que já estão emitindo a nova cédula, lembrando que o Acre, ó, o Acre, deixa eu marcar aqui, ó, o Acre e o Mato Grosso são os lugares
que eu já vi cédula e cartão. Os outros estados eu ainda não vi o cartão plástico. Mas esse estado aqui, ó, o estado de São Paulo, é um estado muito grande, tem muita movimentação de pessoas, né, gente? Então você vê que ele começou no dia 20 de agosto de 2019 a produção do DNI. Entretanto, o estado de São Paulo, por enquanto, foi o único estado que eu vi isso, tá? Mesmo após esse período, pode fazer cédulas de identidade no papel da segunda geração. Então vamos supor, pegamos uma identidade igual a essa daqui, expedida, vamos colocar, escrever aqui em cima dela mesmo, expedida em dezembro de 2019. Pode acontecer. Pode acontecer porque são identidades emergenciais que têm validade de 3 meses e a validade vem aqui, ó. E essas identidades geralmente são expedidas em poupa-tempos. Aqui no estado de São Paulo nós temos os poupa-tempos, né? Na Bahia tem o SAC, no Rio Grande do Sul tem o Tudo Fácil, Goiás o VaptVupt, Minas Gerais é o UAI, era PSIL, agora mudou para UAI. E então vem validade aqui, o estado de São Paulo coloca validade para ajudar as pessoas a terem um documento com uma emissão mais rápida, porque o DNI demora um pouquinho mais. Então essa validade é para que essa pessoa, quando volte de viagem, se ela precisou usar um documento recente, ela emita já o padrão atual, tá bom? Então nós temos aqui 14 federações em produção no momento. Veio a pandemia, espero que outras federações continuem aí o processo, tá? Validade da carteira de identidade. Então, olha que interessante e curioso. Artigo 18. A carteira de identidade terá validade por prazo indeterminado. Bom, eu achei que ficou meio redundante isso. Mas olha aqui, como que poderá ter a validade negada, né? Vamos colocar aqui. Então, vejam, no artigo 1º aqui, ó. Ela poderá ser negada, a apresentação dela, se tiver alguma alteração nos dados nela contidos. Se ela tiver algum dano no meio físico. Então, por exemplo, eu tenho uma outra aqui, ó, que rasgou. Então está rasgada. Essa rasgada, você pode até, a pessoa pode dizer, ah, rasgou a minha identidade, mas você aceita ou não, porque a lei te garante, ó. A lei fala para você, ó, você não precisa aceitar documentos que tenham danos no meio físico. Também temos aqui, ó, que a gente pode negar a aceitação da identidade. Alteração das características físicas do titular. Hoje mesmo, uma funcionária nossa aqui da CERT me mandou uma identidade, já na 3ª geração, do estado do Rio de Janeiro. É de um cliente que a gente presta serviços aí, é um cliente da área de certificação digital. É uma autoridade certificadora, inclusive. E aí, ela mandou uma identidade para nós analisarmos, já da 3ª geração, emitida agora em março. Aí nós fomos ver a foto, totalmente diferente da selfie que a pessoa tirou. Mas nós sabemos que alguns estados estão fazendo reuso das fotos das identidades anteriores. Sabe, a foto fica armazenada lá no banco de dados e eles acabam utilizando nas identidades recentes. Isso é muito perigoso, viu, gente? Mas enfim, mas a própria lei aqui está garantindo para nós, se nós temos alterações nas características físicas da foto do documento e da selfie, ou da presença física da pessoa, você já pode negar, porque a lei te garante isso. Olha aí que legal. Também garante se tiver mudança significativa no gesto gráfico da assinatura. Então, por exemplo, lá na identidade, o indivíduo assinou assim. Aí ele vai lá abrir uma conta com você, ele assina assim. Não, você já pode negar. Claro que a gente tem que ter bom senso com tudo, né, gente? A pessoa pode alegar que tem essas duas assinaturas. Mas se você está desconfiado da pessoa, já é um motivo. Porque a gente está falando aqui de mudança significativa do gesto gráfico, tá bom? Só que tem o parágrafo único aqui. O parágrafo único está dizendo o seguinte, ó. Se o titular do documento for pessoa doente, né, enferma ou idosa, não poderá ser negada a validade da carteira de identidade com fundamento nesses fundamentos aqui, ó, no 3 e no 4. Então, se a pessoa é enferma, eu não posso falar, né? Eu tenho que saber se ela é doente, então, agora, inclusive, né? Se ela tem uma doença crônica, aparente ou não, tá? Agora, se ela é aidética, ela está tomando medicação, eu não vou saber, ela não vai comentar isso comigo. Agora, é muito triste a pessoa ter que ficar apresentando o exame médico dela para você, né? Mas ela está diferente na foto do RG e na selfie ou na presença física. Como sair dessa, não é mesmo? Então, o parágrafo único flexibiliza isso para você.
inclusive para pessoas idosas, e é natural, né, Juliana, você é perita aqui também, como outros aqui que nos assistem, as pessoas, nós evoluímos também o nosso grafismo, e a gente vai perdendo o hábito gráfico ao decorrer da vida mesmo, ainda mais nessa geração que tudo a gente digita, né, a longo prazo aí as pessoas vão perdendo com mais facilidade os seus movimentos gráficos, tá bom? Ju, tá me escutando bem? O pessoal tá me escutando bem? Eu começo a falar igual o Homem da Cobra aqui, né, gente? Mas vão interagindo aí pelo chat. Danilão, você tá me ouvindo? Como é que tá o pessoal no chat aí? Bom, Danilo, não sei se ele tá me ouvindo agora, Oi, mas... pessoal, eu estou acompanhando, todo mundo, tem bastante gente comentando aqui, mandando Tá, dúvidas. tá bom. Assim que Vai eu puder listando aí, dar uns viu? minutinhos aí, a gente Tanto no volta a chat caminhar para quanto você. no Tá me ouvindo, YouTube, tá mano? bom? Sim, 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 tô ouvindo. Tô ouvindo, tá? Bom, vamos lá. Prazos. Gente, o governo federal criou esse decreto aqui, 9.278, em 5 de fevereiro de 2018, onde nasce o DNI. Porém, como os estados não conseguiram cumprir o prazo, que o prazo seria até março de 2019, aí eles prorrogaram para março de 2020. É esse decreto. Não conseguiram cumprir, agora temos esse outro decreto de número 10.257, que é agora de fevereiro de 2020, onde prorroga o prazo para março de 2021. Então, não sei se com esse problema pandêmico, né, gente, a gente acha que a gente avançou longos passos na tecnologia, sim, mas também a gente regrediu em muitas coisas, principalmente, né, órgãos públicos e até mesmo entidades aí privadas. Então, assim, falta de operação, a gente tem que ficar se cuidando da saúde, as pessoas que trabalham nos órgãos públicos também. Então, muito provavelmente, no meu ponto de vista, na minha experiência, eu acredito que esses estados que ainda não estão emitindo um novo documento de identidade terão um prazo maior ainda, tá bom? É o esperado. Bom, gente, vamos lá. Então, o número do DNI está bem claro para vocês. Nenhum estado ainda está colocando. Ó. Essas são imagens da minha própria cédula de identidade do Distrito Federal e da minha própria cédula do Estado de São Paulo. Então, se você tem esse documento, você pode ver também que nela não tem o número DNI ainda. A qualquer momento pode surgir, tá? Mas ainda não tem. E eu coloquei aqui umas particularidades por cada estado emissor. Olha que curioso, gente. Eu separei aqui essas digitais e até mesmo para a gente fazer aqui, né? A gente tem o professor Gabriel está nos assistindo aí pelo YouTube. O professor Gabriel é um papiloscopista da Polícia Federal. Ele atua no Instituto Nacional de Identificação em Brasília. É meu amigo e foi meu aluno também e hoje ele é parceiro. Então, recentemente ele ministrou um curso para nós, né? Porque ministrar cursos às forças policiais ou agentes públicos podem ministrar cursos, dar aulas, isso a lei permite, não é? Então, assim, ele veio com a experiência dele dar aula para nós sobre papiloscopia e sobre biometria, né? Tanto da digital quanto da face. E foi um curso bem interessante. Foi o primeiro online que a gente fez, então a gente já vai fazer uma aula bônus, inclusive amanhã, para os alunos que participaram com a gente. Então, muito obrigado, Gabriel, por você estar com a gente, por você trazer tanta experiência para nós nos cursos que a CERT promove. Fica o convite para todos. Já pedi para o Gabriel novas datas aí, ele está na agenda dele, está preparando aí datas para até o final do ano, para que a gente faça de forma online esse curso e que você tenha todas as técnicas das análises das digitais e da face, viu? Bom, o que eu separei aqui para vocês verem? Se vocês observarem bem, aqui no Acre, eu fiz um quadrante vermelho, em Goiás também, no Rio de Janeiro também, Distrito Federal, Alagoas e Mato Grosso. Das 14 federações, só estas aí que estão circuladas em vermelho são as únicas que colocam os códigos dos postos de identificação ao lado do campo da digital, tá bom? E todas elas, menos o Maranhão, tá? Então nós temos aqui 13 federações e o Maranhão. Então 13 federações colocam a expressão polegar direito acima da digital. Já Maranhão não escreve nada. Maranhão não coloca qual é a digital ali, tá bom?
Nós também temos, no caso desses 4 estados aqui de baixo, uma outra curiosidade. Eu vou tentar dar um zoom para vocês verem melhor. Vamos ampliar aqui, ó. Então vejam, ó, Mato Grosso, Pernambuco, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul são os únicos estados que, diferente dos outros que colocam tudo em caixa alta, a expressão polegar direito, eles colocam em letras maiúsculas e minúsculas, vejam só. Então, o Mato Grosso, ele coloca só a letra P de polegar maiúscula. Depois é tudo minúscula. Aí, Pernambuco, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, eles iniciam as palavras com as letras maiúsculas, tá bom? Uma outra coisa interessante é sempre a gente observar bem a posição desta expressão polegar direito, se ela fica dentro da caixa da digital, se ela fica fora da caixa da digital. Quer ver? Ó? Vamos ver se aqui dá para ver. Olha o Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro, ele coloca a expressão polegar direito fora da caixa da digital, não é? Então isso é interessante saber, porque se você pegar a expressão polegar direito dentro da caixa da digital, no estado do Rio de Janeiro, já é uma suspeita de fraude. Olha aí, já é uma dica para vocês, tá bom? Aí aqui também eu separei as expressões, né? Então nós temos os dados fixos aqui, né? São os títulos, ó, nome, nome, nome. Esses estados que não estão na cor vermelha, eles colocam na mesma linha o título nome e o dado variável nome da pessoa, né? Então você vê que está na mesma linha, tanto o título quanto o nome da pessoa. Esses outros estados aqui, ó, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará e recentemente o Paraná, vamos marcar aqui o período. Isso começou aí praticamente em março de 2020, porque o Paraná, olha como é que era tudo na mesma linha. Aí eles mudaram recentemente, como vocês podem ver aí na setinha, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês também. Coloquei aqui para vocês a nomenclatura de cada estado, lembrando que o Paraná, ele mudou a nomenclatura recente também. Antes ele tinha aqui, ó, administração penitenciária, e agora ele não tem mais, como vocês podem ver, ó, tá? Não tem mais nada. E o Rio de Janeiro colocava aqui vice-governadoria do estado e mudou recente também para governo do estado, tá? Mas foram os únicos que eu percebi essas mudanças. Aí nós temos aqui um recorte também que eu fiz para vocês entenderem que todos esses outros estados, com exceção a esses que estão na cor vermelha, eles colocam a linha da assinatura do titular. Ó, tá vendo a linha da assinatura do titular? Ó? Eles têm a linha, ó. De uma forma ou de outra, mas tem a linha. Até Santa Catarina vem uma dupla linha aqui às vezes, né? É o processo de digitalização. Mas esses estados aqui, ó, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco, não colocam a linha da assinatura do titular. Uma coisa diferente de Pernambuco, não sei se tem algum pernambucano nos assistindo, mas olha que curioso. Ó, todos os outros estados, eles colocam aqui, ó, assinatura do titular, titular, aqui também está titular pequenininho, mas ó, titular, 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 titular. Aí nós temos aqui titular, titular, titular. Pernambuco colocou assinatura do identificado. É pequeno detalhe, gente, mas a gente tem que prestar atenção nisso. Isso é muito legal de observar, porque se vocês verem uma identidade de Pernambuco, escrito assinatura do titular, ela já se torna suspeita, não é? Claro que são novos documentos, né, gente? A gente também não pode deixar de informar que pode sofrer alteração a qualquer momento. Eu já mostrei alguns estados que fizeram alterações aí. Coloquei aqui também para vocês observarem, com exceção a esses 4 estados aqui, ó, todos eles colocam a expressão, ó, CPF registro geral, CPF registro geral, CPF registro geral, CPF registro geral e assim vai, ó. Tá vendo? Ó? Tudo praticamente igual, né? Um pouquinho de diferença nas fontes, não é? Oh, perdão, aqui não está arriscando Santa Catarina. Mas, ó, aí nós temos aqui Mato Grosso do Sul e Pernambuco. O que, que eles fizeram? Eles colocaram registro geral aqui, mas o CPF vem aqui nessa posição, ó. Igualzinho os dois estados. Parece que é o mesmo fornecedor que fornece para os dois estados, né? A mesma gráfica, a mesma empresa que imprime aí as fontes, vocês veem que são parecidas, né? E Distrito Federal e Goiás, eles colocam
o RG abreviado, ó, o Registro Geral Abreviado. Tá vendo? Ó? Nessa posição. Então, isso também é interessante conhecer. E aqui das 14, nós só temos Goiás, Rio de Janeiro, DF, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco, que eles colocam a expressão proibido plastificar ou não plastifique, que é o caso do Paraná, né? Então parece uma ordem, não plastifique, hein? E você vê, só São Paulo que não coloca na cor vermelha, São Paulo coloca na cor preta a expressão não plastificar. Mas você vê, das 14 federações que estão produzindo essa nova identidade, só 7 colocam essa informação aí. Bom, quais são outras informações interessantes para todos vocês? Aqui eu já expliquei, né? Perdão, vice-governadoria do estado no Rio de Janeiro, foi como começou, e no dia 30/8, já pode anotar o período aí, 30/8, olha para qual mudou, ó. Mudou para governo do estado do Rio de Janeiro. E eu coloquei esse brasão icônico aqui, porque esse brasão, gente, ele chega a ser até engraçado. Isso aqui é uma marca de uns fraudadores, tá? Você pode ver que os brasões aqui também tiveram diferenças, ó. Tá bom? Né, nas mudanças das nomenclaturas. Principalmente na águia aqui dentro, tá? Mas esse brasão aqui, gente, os caras tiveram a capacidade de fazer uma carinha aqui, ó, com 2 olhinhos e uma boca. Isso aí é um smile do mal, né? Isso é uma marca registrada dos fraudadores. Então, se vocês pegarem esse brasão em qualquer RG, em qualquer identidade do estado do Rio de Janeiro, já pode ter certeza que ela é falsa, tá? Só de olhar o brasão. Muito bem. Uma outra curiosidade do Paraná, o Paraná, gente, por incrível que pareça, é um dos estados que eu tenho muita admiração por eles terem feito o que fizeram nessa nova identidade. Curiosidade é isso daqui, ó. A gente não observa nenhum campo para a inserção dos outros documentos como a lei pede. E eles deixam tudo em branco aí. Mas só vem os outros documentos quando o solicitante pede. Então, no caso aqui, a dona Ellen, que eu tampei os dados dela, mas ela tem o número do CPF, registro geral, e ela não tem mais nada. Então, não veio nada. Já o caso aqui do Paulo, olha aqui que interessante, ó. Não veio o título CPF. Então, vou até ampliar aqui para vocês verem. Porque ele não quis, o CPF é opcional no nosso RG, não é obrigatório. Então, ele não quis, se ele não quis, não vai vir impresso o título CPF. Então fica aí essa informação para vocês. Se vocês virem o título CPF e não tem o número, opa, alguma coisa está estranha, porque não é hábito do Paraná até o momento fazer isso. Eles imprimem tanto o título quanto o dado variável. E uma outra curiosidade do Paraná são esses brasões aqui, ó. Olha esses brasões da República. E para vocês verem como eles aparecem, porque eu só vi no Paraná isso, gente. É uma malha de segurança potente para identificar fraudes, apesar que se houver um desvio de um agente público que tem acesso a identidades em branco dessa, e faz o desvio para criminosos, aí é complicado. O Ceará foi o único estado que eu vi até o momento, com exceção ao Rio de Janeiro, que vocês também já viram, mas o Ceará colocou a expressão nome social aqui, ó, nos dados, né, próximo ao campo da digital lá. Bom, gente, se o Ceará quis ajudar de alguma forma as pessoas a terem o nome social, na verdade ela acabou escondendo o nome social da pessoa. O nome social, né, gente, tinha que vir próximo à foto da pessoa para que você realmente a chame pelo nome social. Mas o Ceará, pelo menos, colocou um campo destinado a isso, né? Talvez em local errado. Ah, mas vai uma dica aqui do Ceará para vocês. Ceará, ó, desde que eu trabalho com RG, hein? Ceará é o único estado que faz isso aqui, ó. Tá clarinho, mas dá para ver. Eu vou circular aqui para vocês. Eu vou ampliar agora a imagem. Ó, dá para ver que tem aqui clarinho, mas é o brasão do estado que tem esse desenho aqui, ó, da mãozinha do mouse, né? É o brasão do estado no início e no final da chancela do diretor. Ceará sempre fez isso. Então, se não tiver, a gente já pegou a fraude. Claro que os diretores mudam com frequência, né? Outra malha de segurança muito interessante é essa daqui, ó, que eu vi no Paraná. O Paraná, no caso, a gente está vendo ela a olho nu, mas nem sempre ela aparece a olho nu. Geralmente ela aparece quando a gente coloca a lâmpada ultravioleta em confronto com a cédula. E aí aparece essa marca aí, IIPR. Às vezes dá para ver a olho nu, né? Depende aí de como foi feita a cédula.
Mas você vê a minha de São Paulo, ó. São Paulo também tem uma curiosidade na foto, ó. Olhando, a gente não vê nada. Mas quando a gente coloca a lâmpada ultravioleta, olha o que aparece. Vou até ampliar aqui para vocês verem, ó. Melhor, ó. Aparece IIRGD, que é a abreviação de Instituto de Identificação Ricardo Gumblington Daunt. Baita malha de segurança que aparece na foto, né, fora uns filamentos aí também, muito interessantes. Então você vê que sem a lâmpada ultravioleta, ela não aparece nada, ó. Tá vendo? Isso é muito legal, tá bom? Então vamos lá, continuando. Aqui do Rio Grande do Sul, como eu falei, né, tá um pouco ruim essa imagem, mas é a que eu consegui para mostrar para vocês aqui essa holografia que eu ampliei aqui para vocês verem, né? Então, ó, tem os brasões aqui do Rio Grande do Sul, ó, é muito bacana. Então, isso também só é refletido com a lâmpada ultravioleta e já indica que a cédula é verdadeira. Só precisa confirmar se os dados biográficos, que são os dados apostos na identidade, são verdadeiros. E aí, como é que eu faço isso, Manuel? Vem fazer o curso com a gente de documentoscopia, que eu vou te dar todas as técnicas possíveis. Pensa, você vai ficar craque em identificar fraudes, tanto nesse documento da terceira geração, quanto em outros. E já falando em fraudes do DNI, dá uma olhadinha aqui, ó, uma fraude do Rio Grande do Sul. Bom, além de ter outras falhas aqui que nós observamos, eu vou dar uma mais fácil para vocês. As outras a gente diz no curso, tá bom, gente? Mas aqui, ó, isso você acha na internet. Mas se você não tiver acesso, pode consultar o Acert ID, pode usar o Acert ID Verify. São as ferramentas que nós disponibilizamos. A doutora Kátia, ela assumiu em setembro de 2019. Como que ela vai assinar um RG em abril de 2019, gente? Ah, Manuel, e se não tiver, se tiver tudo certo, porque eu consultei o Diário Oficial na internet, eu vi que esse período ela trabalhou como diretora do Instituto. Aí existem outras técnicas aqui que a gente compartilha no curso para deixar você curioso e vir fazer com a gente, tá bom? Mas aqui já estou mostrando para vocês uma fraude que já ajudaria você a afirmar que esse documento é falso, tá bom? Outro. Aqui é uma identidade que está, por ser nova, né, já está bem judiada, né, gente? Mas é uma identidade de um senhor que estava se passando por um outro senhor, porque esse cara da foto é bandido, é fraudador. Claro que eu tampei a imagem, porque nós temos que, né, pedir o uso de imagem dele, mas o senhor Geraldo, vítima, tampei os dados pessoais dele, mas esse senhor estava usando os dados de um Geraldo. E onde nós pegamos as principais irregularidades? Mesmo que seja uma foto, uma imagem digitalizada, uma cópia preto e branco, o brasão da República, gente, ele surge aqui ao fundo do papel numismático. Dá para ver a imagem, mesmo numa foto. E aí não tem, tem sujeira, só tem sujeira. E outra coisa, a naturalidade, como vocês podem ver que eu ampliei aqui, né? Aqui, ó. A naturalidade, gente, olha aqui o meu RG, como que vem a naturalidade. No estado de São Paulo, todo mundo que nasce em cidades que começam por São, o São é sempre abreviado, S ponto. Isso é uma regra sistêmica. Olha aqui a dele como é que ficou. Ficou São Paulo. Então ele cometeu um erro grotesco aí, fora outros erros que a gente apresenta também durante o treinamento. E aqui mais uma identidade do estado de São Paulo. E nós temos aqui, ó, falhas técnicas nas letras As, e a gente explica para vocês que essas letras As aqui são utilizadas, mas não aí, porque eu trouxe aqui para vocês verem o meu nome, tem um outro tipo de letra A. E como que é esse tipo de letra A? Ela é patenteada por quem? Ela é de quem? Quem que usa essa letra A com falhas técnicas nas identidades fraudadas ou nas identidades autênticas? Então venha fazer o curso com a gente, porque essa senhora aqui também parece estar perfeito o documento. Mas aqui vai uma dica para vocês. Eu já deixei isso. Olha a expressão polegar direito. Fora da caixa. Tá aqui, ó. Olha o meu RG do estado de São Paulo, como que está a expressão polegar direito. Então, por aí você já pegaria a fraude. Tá bom? Bom, gente, então não custa nada aqui reforçar. Nós temos os nossos sistemas.
Vou passar aqui para vocês o nosso telefone do nosso time comercial, obviamente, vou deixar aqui na telinha, mas eu vou pedir para o Danilo também já me ler aí, listar algumas perguntas que o pessoal aqui do Zoom fez, que o pessoal do YouTube também fez. Não se esqueçam, se quiserem degustar e conhecer as nossas ferramentas, tá aqui, ó, o contato do nosso time comercial, nós temos aqui o e-mail, os telefones. E fica aqui, Danilo, antes de eu me despedir da galera, eu quero ver se tem alguma dúvida que o pessoal teve, alguma pergunta bacana, tanto do pessoal do YouTube quanto do Zoom. Vamos lá? Sim, vamos lá. Eu separei as perguntas aqui, pessoal. Eu vou dar preferência aqui pro pessoal do Zoom. Começando pelo Paulo Henrique. Ele perguntou: algum estado já firmou convênio com o TSE? Olha, o que eu sei, Paulo Henrique, obrigado pela sua pergunta, sensacional, muito importante. O que eu sei é que o TSE e alguns estados que usam o sistema de identificação EIBIS, que é o sistema biométrico, alguns estados ainda usam o sistema EIFES, já estão fazendo alguma interligação, mas não ainda fornecendo o número DNI para virar posto na nossa identidade. Tá bom? Então ainda não tem essa informação de vamos ter o número do DNI em tal lugar que já fez convênio com o TSE. Eu sei que o Rio de Janeiro já tem acesso às bases, São Paulo também, acho que Bahia também, Rio Grande do Sul, Paraná, mas enfim, outros ainda não, tá bom? Então ainda não tem o número do DNI. Vamos lá, Danilo, mais uma pergunta? A próxima é do Darcio Mazarro. Ele perguntou: documentos de nome social dos estados têm fé pública em todo o Brasil ou só no estado emissor? Obrigado pela pergunta, viu, e pela sua participação. Sim, todo documento de identificação emitido por um órgão estadual, municipal, federal e que tenha fé pública, ele tem validade em todo o território nacional. Às vezes, algum aluno ou outro me pergunta, professor, eu peguei uma identidade de um policial militar. Não, minto, de um soldado das Forças Armadas. E nesta não estava escrito válida em todo o território nacional. Então, para mim, era uma identificação atípica das Forças Armadas, que eu sei que não é assim, geralmente todas têm. Inclusive, as Forças Armadas já estão fazendo um novo documento de identificação com padrão ICAO, e também a Polícia Federal já está emitindo documentos para migrantes, que é um outro curso que o Gabriel ministra para nós aqui sobre documentos de estrangeiros, passaportes, são 8 horas de curso, CRDs, diplomáticos, como identificar fraudes nesses documentos. Então, o Gabriel, policial federal, também vai passar datas para a gente fazer esse curso aqui para vocês. Tá? Mas ele tem validade, sim, em todo o território nacional. Tá? A gente não pode deixar de aceitar esses documentos, viu, gente? Por mais que sejam diferentes em cada estado, tem fé pública. Então, recomendo aceitar. Vamos lá, mais uma pergunta, Danilo. Sim, agora passando para o YouTube, Opa! começando pela dúvida da Fátima Souza. Por que a maioria das instituições financeiras não aceitam documentos de identidade que possuem data de validade? Qual que é o risco? Fátima, obrigado pela sua pergunta. É importantíssima, né? Então, assim, eu penso que é mais por segurança mesmo, né? Eu sou um recomendador para todas as instituições não aceitarem documentos vencidos, tanto identidades quanto a CNH, inclusive. E a gente já dá uma observação para a CNH. Mas por que não aceitar documentos vencidos? Se o próprio órgão emissor atribuiu uma data de validade, algum motivo tem. Será que não é a digital que tinha alguma alergia, a pessoa precisaria fazer um tratamento para colher novamente a digital? Então é uma convocação que o órgão emissor faz para a pessoa, limitando a um tempo para que ela retorne e emita um novo documento. Então, se o próprio órgão emissor já emite um documento assim com validade, qual é o risco que a instituição quer correr? Então, eu penso que a maioria das instituições, por segurança, não aceitam. Mas, em contrapartida, algumas aceitam a CNH vencida, né? E aí, CNH vencida, há tempos. E aí muita gente fala que tem uma lei que tem que aceitar a CNH vencida. Não tem essa lei. E eu explico direitinho isso no nosso treinamento de documentoscopia, tá bom? O que fazer com uma CNH vencida? Vamos lá, Danilo, mais alguma pergunta do YouTube? Tem mais 3 perguntinhas aqui. Paulo Renato
Ele perguntou, no caso, é uma dúvida sobre um tema que você falou, abordou no curso, né? Quando você se referiu ao nome social. Foi dito, mudar de Manuel para outro nome masculino, isso não é nome social. Nome social é um direito à pessoa trans e travesti de terem seu novo nome respeitado antes do processo burocrático em formalização em cartório. Essa seria a dúvida dele. Então, e é aquilo que eu disse, né? Nós temos leis municipais, estaduais e lei federal sobre o nome social. Mas você viu que na lei para o DNI, ela é bem ampla. Tanto que eu mostrei um caso que o rapaz se chama Arco-Íris. Isso é nome social? Isso não é nome social. Isso é um apelido, não é? Então você vê, a lei federal, ela rege que você faça toda uma regulamentação. O transgênero, o travesti, às vezes ele mais se expõe, tendo que ir em cartório provar, sabe, a sua mudança da sua vida, né, transgênera, mas e as leis, elas acabam atrapalhando do que facilitando, no meu ponto de vista, tá? Mas o que você disse também, algumas leis regem a necessidade disso. Só tem que tomar cuidado com quando a gente fala o que é nome social. Nome social é qualquer nome, do jeito que a gente viu na lei. Tanto que eu mostrei para vocês o RG do arco-íris. A Fabiola, estão chegando mais perguntas aqui, mano. Já estou organizando elas. Se você tiver Tá mais alguns bom? minutinhos para ir respondendo. A Sim. Fabiola Pedrosa do YouTube, ela perguntou: será que o DNI será algo obrigatório para todos os estados? Sim. Obrigado, Fabiola, por perguntar. A lei determina isso, que todos os estados se adequem à nova identidade. Só que vem prorrogando os prazos aí, né? Então, com essa pandemia agora, talvez se estenda um pouquinho mais. Mas sim, vai mudar. Mas isso não quer dizer que você tenha que trocar o seu documento de imediato. Não, 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 não. Vai com calma, tranquilo, não é uma convocação. A mudança, ela é gradativa. Mas sim, todos os estados precisam se adequar à nova cédula. Isso é lei, tá? Do Gervaldo Júnior, aqui do Zoom, ele acabou de enviar essa dúvida para nós. Sim. Existem diferentes RG e essa cédula de identidade irá padronizar? Então, olha que curioso, né? Eu até ensino isso em treinamento, eu vou até compartilhar a minha aqui, ó. Padronizar. O que que é padronizar, né? Se a gente vai falar de cédula, elas parecem ser iguais. Mas olha aqui, o campinho assinatura, né? De novo, ó. No estado, né, de aqui, ó, São Paulo, não tem linha da assinatura. Já no Distrito Federal, tem. Então, o que é um padrão? O padrão já é determinado por lei. Agora, tem algumas outras mudanças que cada estado escolhe fazer. E aí, gente, aí é estudar. Estudar essas mudanças e períodos, quando elas acontecem, para a gente poder, ó, usar na contra-inteligência, né, para pegar a fraude, tá bom? Então, padrão nacional, sinceramente, a cédula da segunda geração, ela tinha uma padronização nacional, em partes, né, porque mudavam as nomenclaturas de cada estado. Mas essa daqui tem muito mais variações do que a da segunda geração. Olha aí. Tem mais uma pergunta aqui interessante do Thiago Poleto no Zoom. Ele pergunta para você: a base da biometria do TSE pode haver fraudes? Oi, Tiago Poleto. Esse nome não é estranho, acho que eu já te conheço, mas desculpa não lembrar. Bom, Tiago, olha, tudo, né, a gente fala de fraude, fraude é muito amplo. Uma vez me perguntaram assim: existe fraude na urna eletrônica? Aí eu falei: até onde eu sei, não. Mas onde descarrega o voto, é possível, porque é manipulado pela mão humana. Tudo que é manipulado pela mão humana, Tiago, é passível de ter fraude. Tá bom? Não há possibilidade de ter sistemas e sistemas e sistemas que inibam 100% fraude. Onde tem humano, tem fraude. Tá bom? Eu sei que é complexo, mas é isso. Para mais uma pergunta aqui do Anderson Niemeyer, aqui do Zoom, né? Ele está nos acompanhando aqui no Zoom. Ele perguntou: para viagem ao exterior, o RG é válido somente por 10 anos? Boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Olha só, sobre o RG validade de 10 anos, que é uma máxima que praticamente todos os setores privados e até alfândegas, né, exigem, né? Mas por que exigem? Porque nós mudamos a nossa fisionomia, né, ao longo dos anos. A gente vai envelhecendo, a gente vai crescendo quando é criança, tal. Então a gente vai mudando a nossa fisionomia.
E é justamente, eles atribuem essa validade de 10 anos, ou até menos, 5 anos, dependendo do local, para que a gente possa apresentar um documento com foto compatível com a realidade que a gente é. Eu até acho bacana isso. Porém, na nossa legislação brasileira não diz isso. Nunca disse, aliás. Então, se alguém um dia disser para você que tem uma lei que a identidade vale 10 anos, é só se for uma lei da sua instituição, porque não é lei federal. Agora, é o bom senso, né, gente? A gente tem que renovar os nossos documentos justamente para a gente provar pela foto que somos nós mesmos. Agora, o pior que eu estou percebendo em alguns estados, eles estão reutilizando fotos já armazenadas. Não sei se por um motivo de, talvez, de armazenar mais dados, requer um maior investimento, que é bem pertinente, né? Armazenar mais imagens nas nuvens requer maior investimento. Então, eles estão reutilizando fotos das pessoas, das primeiras identidades ali, mais próximas ao que aquela pessoa é hoje. Então, isso é muito ruim. Então, se você vai renovar o seu documento, gente, exija a captura de uma nova foto. Não aceite. Ah, mas Manuel estava bonitinho na outra. Não, você está numa outra realidade. Você mudou fisicamente. Engordou, emagreceu, fez bariátrica, não fez? Enfim, está de bigode, está sem bigode, raspou careca. Você tem que se ajudar a você mesmo se identificar. E ajudar as instituições da mesma forma. Tá bom? Sensacional, gente. Eu quero também deixar aqui para todos vocês daqui do Zoom, do YouTube, desse curso que a gente vai fazer, tanto de grafoscopia, agora em julho, quanto de documentoscopia, como eu sou generoso e sei da importância de vocês todos se cuidarem, ficarem em casa, até tudo isso passar, ó, 50% de desconto só para vocês. O Danilo vai mandar depois para vocês aí nos seus e-mails ou alguma forma de contato, cupom de desconto para vocês fazerem aí o cadastro na inscrição. Claro, quem tiver interesse, ou recomenda aí para um amigo. Então, venha fazer parte da trilha de conhecimento da CERT, que eu tenho certeza que você vai ser um excelente agente na forma de combate às fraudes aí, tanto em assinaturas quanto em documentos. Fico muito feliz pela participação de todos e que todos vocês se cuidem e nos vemos aí nas próximas lives, hein? Acompanhem aí as nossas redes. Um bom final de semana a todos. Esperamos vocês num próximo encontro. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana.